ele é cidadão americano, só que morou perto de Ribeirão Preto, por isso que ele tem esse sotaque assim, ele fala português melhor que eu. O Mário é sócio dele, fundador, os dois fundadores da Prox Financial são advisors lá nos Estados Unidos, e eu os convidei aqui por um motivo. O escritório de contabilidade no mundo inteiro busca por novos serviços, busca por uma valorização dos seus serviços, busca por uma atuação mais consultiva. Então, o nosso objetivo hoje aqui é mostrar para vocês que existe um serviço de altíssimo nível, de altíssimo valor agregado, que pode ajudar não só a valorizar a sua marca, a marca da sua empresa, como também pode te ajudar a atrair novos clientes que tenham um potencial de investimento, que tenham uma percepção de valor no mercado financeiro, nos serviços de contabilidade, nos serviços de gestão muito maior. E um terceiro motivo interessante, uma terceira razão interessante, é que isso fideliza também os clientes de vocês. Ou seja, é um salto para a globalização do seu escritório. Junto com o Brian, um escritório de contabilidade que ele me apresentou lá em Orlando também, nós estamos terminando de costurar aí uma proposta de quarteirização offshore, né, de outsourcing offshore do seu escritório, ou seja, a Confiare lá do Arnaldo, por exemplo, vai poder ter a Confiare USA com um custo fixo baixíssimo, aonde os clientes da Confiare ou do Marcelo Cacheta ou do Adalberto da SKZ vão poder ter os mesmos serviços que um escritório de contabilidade nos Estados Unidos tem, abrir empresa, calcular tributos, fazer imposto de renda da pessoa física, fazer projeção de investimentos, abrir conta em banco, pelo escritório de vocês, só que com essa quarteirização offshore. Esse não é o nosso tema hoje aqui, isso a gente vai falar mais para frente, mas é uma sequência de ações que vai levar a sua empresa, a sua marca, a um patamar muito mais valioso e globalizado. Então, assim, eu não vou me estender mais, vou deixar os dois artistas principais falarem aí. O Mário é especialista também no tema migratório, que é outro assunto importantíssimo aí para um nível de clientes mais VIPs, né, mais exclusivos, e vocês todos que estão aí, eu conheço a maioria, querem justamente esse perfil de cliente, né? Ou seja, bola está com vocês. Brian, por favor, se apresente. Mário, por favor, se apresente. Sigam aí a toada da banda. Certo. Bom, obrigado, nosso querido RDD, aí, pelo espaço, pelo convite, né, em estar nos convidando para estar falando desse tema que é, assim, de suma importância. O investidor americano, ele diversifica 40% dos seus investimentos fora dos Estados Unidos. E assim, a gente parar para pensar nisso, olha, o país, a moeda existe desde 1790, né? É a maior economia do mundo, por algumas medidas, já há medidas em que dizem que a China é número um, mas enfim, é o maior país capitalista do mundo. É assim, uma base de segurança, proteção a investidores e tudo mais, né? Se o americano tira dinheiro dos Estados Unidos para diversificar, porque ter todos os seus ovos numa cesta só não é prudente, imagine um país emergente, né? É basicamente isso que nós vamos conversar hoje, se é possível, se é seguro, se é viável, né? E como é que funciona isso. Lembrando a todos que a Proxy não presta serviço fora dos Estados Unidos, tá? O cliente nosso que nos busca aqui nos Estados Unidos para fazer investimento, para diversificar o seu capital,
não tem recurso junto à CVM. Nós temos licença e registro com a SEC, a CVM americana, aqui nos Estados Unidos, e é esta entidade que vai regular a nossa atividade, que vai dar proteção aos investidores, tá? Nós vamos falar mais a respeito disso em um momento, inclusive eu vou me apresentar, o Mário vai se apresentar. Só passando assim por cima, o que nós vamos falar hoje, quem nós somos, né? De onde nós viemos, por que nós estamos falando de investimento internacional, é seguro investir internacionalmente, quais as possibilidades, se tendo um profissional fiduciário, tá? E aí vamos explicar o que é isso. Também um pouco de logística, que é geralmente onde as dúvidas surgem, né? O pessoal pergunta, mas eu ouvi dizer que eu pago imposto para tirar dinheiro do Brasil, por exemplo, e algumas outras lendas urbanas. O Roberto comentou um pouquinho disso, não sei se tem mais alguma coisa, Roberto, para comentar, né? Você comentou, acho que os três níveis aí, né? Só frisando que o que nós estamos propondo aqui, né? É uma conversa B2B, né? Então, nós conversando com vocês, profissionais da área contábil, nós queremos ser um recurso para vocês levar isso para a base de clientes de vocês. Então, é uma palestra muito similar, um webinar dinâmico, interativo, fazemos mesa redonda, fazemos bate-papo, fazemos uma explanação mais teórica, tudo isso a gente faz para os seus clientes, tá? E nisso vemos que vocês trazem, né, como, só frisando, o Roberto acabou de comentar isso, mas só frisando, vocês geram um buzz saudável, né, um buzz positivo, porque nós não somos blogueiros, nós não somos vlogueiros e muito menos influencers. E Deus me livre de ser um influencer nessa vida. Nós somos profissionais licenciados e registrados e temos rabo preso com todas as recomendações que a gente dá. Só para dar a dimensão da coisa, aqui nos Estados Unidos, se eu vou no Twitter, eu sou Investment Advisor, sou um assessor de investimentos, e eu vou no Twitter e eu mando lá, Tesla é uma empresa fenomenal. Aqui nos Estados Unidos, tem advogado procurando situações dessa para comprar Tesla, perder dinheiro com Tesla e me processar. E dizer assim, o Brian falou que a Tesla é muito boa, eu comprei as ações da Tesla, ela caiu, perdi dinheiro e eu perdi sono. E eu quero agora 5 milhões de dólares pelas noites perdidas de sono. Isso vai para frente. Não sei se os 5 milhões o juiz daria um aval desse, mas esses casos são comuns nos Estados Unidos. Tamanha a minha responsabilidade como advisor, tamanha a responsabilidade da Proxy, que é a empresa a qual estamos conversando. Então, assim, nós temos uma seriedade muito grande naquilo que a gente traz. Então, não é coisa de blogueiro. E você, profissional contábil, isso volta em termos de business para você, de duas maneiras. Uma, a sua base de clientes vê você como um gancho para um mercado maior, para um mercado sofisticado, com ajuda profissional. E a segunda coisa são serviços contábeis de alto valor agregado, né? Que é o que o nosso querido RDD aí é o guru da transformação consultiva no Brasil, né? E vemos esse tipo de serviço é algo que gera tudo isso. E aí, terceira parte, aí, o RDD que vai amarrar essa história aí com a Larson Accounting Group aqui de Orlando e White Label e todo esse ecossistema contábil para vocês. Certo? Pulando para cá, quem nós somos, então? Nós somos uma gestora, tá? No Brasil chamada também de Asset, também chamada de Family Office. O que uma gestora faz? A pessoa entrega recursos para a gestora, abre uma conta em seu nome sempre, né? E seu nome cliente, né? Nunca, jamais, gente, uma dica, né? Um parênteses bem prático. Jamais mande dinheiro para terceiros. A conta feita dentro do arcabouço de compliance, dentro da proteção de um sistema financeiro, a conta está sempre no nome do cliente, ok? Inclusive, depois vamos falar disso, pode ser aberto com o CPF de um brasileiro, pode abrir uma conta nos Estados Unidos. Não precisa de Social Security.
E aí a gente faz essa gestão. Então, entra lá 10 mil, 100 mil, 5 milhões, e a gente vai alocar esses recursos. Nós temos poder discricionário, a discrição de escolher aonde que devem ir esses investimentos. É isso que uma gestora faz. Tá? É como um fundo? É, mas um fundo particular. Então, nós vamos fazer o fundo da família Guimarães, o fundo da família Oliveira, e aí vamos atingir os objetivos dessa família dentro dessa carteira. É isso que a gente faz. Também fazemos planejamento financeiro internacional, com um viés sucessório, através de offshores. Nós, então, o cliente quer mandar mais dinheiro para fora, a gente trabalha assim a quatro mãos junto com o seu cliente, por exemplo, você profissional contábil, vão trabalhar junto com você para estruturar esse patrimônio offshore. Também imigração, um mercado que o Mário trabalha há 10 anos. E, por fim, o private equity, que seria, a tradução aí para português, seria o FIP, o Fundo de Investimento Privado. Então, vamos juntar uma grana e construir um condomínio aqui em Orlando, ou fazer um investimento aí em escolas, em prédios, que quer que seja, a estrutura, a organização disso, debaixo da chancela do mercado financeiro, da SEC, no mercado financeiro, a gente também faz. Brian, deixa eu só Por favor. abrir um parênteses aqui, se puder, por gentileza, só voltar para o último. Isso, boa, obrigado. Só para aqueles que, de repente, não têm muita familiaridade com o mercado financeiro, mesmo brasileiro em si, vou só explicar, bem resumidamente, o que, de fato, é um gestor ou um administrador de carteira, tá? No Brasil, a gente tem três autarquias, né, no sistema financeiro nacional, que é o Banco Central, que cuida de bancos, que é a CVM, que cuida do mercado de capitais, e a SUSEP, que cuida do mercado de seguros, né? Abaixo da CVM é tudo aquilo que mexe no mercado de capitais, e vocês provavelmente já devem ter visto no dia a dia a XP, que é uma corretora, ela é uma distribuidora de produtos, né, de fundos, de valores imobiliários. Existem outras corretoras, como Guide, Clear, Orma e por aí vai. Existem consultores financeiros e existem administradores de fundos. Tem várias outras posições, mas essas três posições são as mais comuns no mercado, tá? Vou só comentar rapidamente cada uma delas para vocês entenderem a diferença do que realmente a proxy se encaixa nesse mercado todo, tá? O assessor, né, o agente autônomo, por si só, vocês devem conhecer muito bem isso, que a XP foi uma revolucionária do mercado aí, e hoje é a que tem maior participação no mercado em si. O assessor de investimento, o agente autônomo, ele é o intermediador do investidor para com o mercado de capitais, né? Então, quando você tem uma conta numa corretora e você deseja comprar algum tipo de ativo, você pode usufruir dos serviços de uma corretora e pedir para ele te mandar uma ordem de compra ou venda para você aceitar essa ordem. Então, né, muitas vezes eles têm umas recomendações de carteiras de produtos prontos ali, de acordo com o seu perfil, e você dá o aceite de sim ou não, de compra e venda. E esse é o trabalho de um agente autônomo. Ele não pode criar uma carteira customizada para você, e sim pegar o que tem disponível numa prateleira, o que a corretora distribui, e te oferecer essas opções. Muito bem. O consultor financeiro é uma posição onde ele vai ter uma análise mais clínica, né? Ele tem uma visão mais clínica. O que significa isso? Ele vai analisar se você tem reserva emergencial, ele vai analisar qual é o seu planejamento para uma independência financeira, ele vai analisar se você tem fundos guardados, de repente, para a escola e faculdade dos seus filhos, ele vai analisar se a sua situação financeira está saudável ou não e vai te ajudar com tudo isso, com esse planejamento financeiro, que é um dos pilares que a gente faz. Porém, ele faz a recomendação de carteira, mas ele não executa essa carteira, né? Ele não coloca isso em prática. Já o administrador de carteira, que é o gestor, ele tem dois caminhos no Brasil. Ou ele é um gestor de fundo, então todos os fundos que vocês já viram no mercado, existe um gestor por trás que cria uma tese e segue essa tese. Ou ele é administrador de carteira de clientes, né? Então ele, mesmo seja PJ ou PF, ele vai criar uma carteira customizada de acordo com objetivos, perfil e exposição a risco para este tipo de cliente.
No Brasil, essa posição do consultor e do gestor é separada. Nos Estados Unidos, ela anda junto, né? Eles andam juntos e um mesmo financial advisor pode fazer apenas o planejamento financeiro, como a gente faz também, como pode apenas fazer a carteira administrada, ou então as duas coisas, tá? Então, o modelo que um gestor trabalha é um modelo fiduciário, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente ali, do que realmente isso significa e quais são os benefícios e as vantagens, tá? Só para abrir esse parênteses para vocês entenderem um pouco melhor aí na questão das posições, o que a proxy, aonde a proxy se encaixa nesse mercado todo. Obrigado, Brian. Pode dar sequência, por favor. Perfeito. Não, eu vou pedir depois dessa aula do mercado do sistema financeiro brasileiro, que eu sinceramente, é sempre o Mário que dá essa aula, gente. Eu não tenho esse nível de conhecimento. Mário, por favor, explique para o pessoal aí um pouco do seu histórico e como você se encaixa na equipe Proxy. Maravilha. Bom, como o Brian e o Roberto já adiantaram, eu vim desse mercado de private equity e também vim da parte de imigração, né? Por muitos anos aí trabalhando com investidores estrangeiros que desejavam ir para os Estados Unidos e se migrar por algum tipo de visto de investimento. Então, esse tipo de visto de investimento, ele sempre estava atrelado a um projeto de private equity. Um projeto de private equity significa que é um projeto privado, né? Um projeto de investimento privado e que não esteja listado no mercado, realmente, mercado de capitais, como um fundo ou ações, etc. Então, o Private Equity ele se encontra diversos projetos de infraestrutura, desenvolvimento e por aí vai. Então, meu background, meu histórico realmente vem desse mercado de Private Equity e de imigração. E aí, alguns anos atrás, eu conheci o Brian e a gente veio desenvolver um trabalho aí de como que a gente conseguiria entrar no Brasil para ajudar realmente os brasileiros com essa questão da diversificação internacional, com o viés de proteção patrimonial, que é o tema, inclusive, de hoje aqui que a gente está conversando. Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho e, mediante ao compliance brasileiro, né, perante a CVM, a gente estudou a forma com que a gente poderia entrar no mercado brasileiro para ajudar realmente, de fato, os brasileiros. E aí, desde então, a gente tem feito esse trabalho, desde 2019 aqui no Brasil. A gente começou com bastante parcerias no primeiro momento. Então, hoje, o meu papel, eu estou fisicamente no Brasil para dar esse suporte realmente para parceiros, né, como vocês, B2B, e também para clientes finais. Então, todos os clientes que a gente executa, que entra nos primeiros passos, eu faço essa triagem, analiso realmente quais são os desejos, interesses, objetivos dos clientes e eu dou a diretriz correta e aí entra um financial advisor como Brian, Túlio, etc., para a gente caminhar junto e dar sequência no processo de integração do cliente, tá? Perfeito. E eu aqui cresci, como o Roberto comentou, cresci em Ribeirão Preto, na segunda capital aí do interior, né? O Mário está fisicamente hoje, né, em Campinas, ele fica em São Paulo também. E eu sempre apaixonado por mercado financeiro, como eu nasci nos Estados Unidos, vim trabalhar aqui em 2007, e junto com a minha esposa, e fui direto para o coração do bicho, fui trabalhar em Wall Street, além de diversas áreas, aí, compliance, research, né, analista, até chegar a fundar a Proxy em 2017, junto com meu sócio, porque vimos que o mercado aqui estava fechado absolutamente sem razão, né? De baixo, a licença e o registro que nós temos do mercado financeiro nos permite atuar, de novo, no mercado americano, mas dá essa proteção, né? Dá esse elo, que é o que falta para o investidor internacional, né? É falar assim, olha, eu tenho desejo de proteger meu capital em moeda forte, mas eu não sei como. Esse como vai ter que ter um assessor, vai ter que ter um agente ou um financial advisor, um banqueiro, alguém vai ter que mostrar esse como. E aí é através dessa proteção que a gente chega no seguinte case. Nós vamos exemplificando e conversando e lembrando a todos, né, tendo dúvidas ou comentários, por favor, queremos deixar essa sessão bem dinâmica, tá, gente? O case que nós vamos explicar aqui rapidamente é o seguinte: um cliente nosso levou uma ordem judicial
ele fica num estado no sul, não vou dizer qual, fica a vocês a interpretação, e ele, com essa ordem judicial, teve o seu CNPJ e o seu CPF travados e não tinha acesso ao banco. Então, pagar contas, como tudo estava em um banco no Brasil, PF, PJ, não tinha como pagar funcionário, nem nada pessoalmente, né? Então, assim, o dinheiro que estava no exterior e usar cartão de crédito, cartão de débito, que está no exterior, permitiu com que ele pudesse se manter por um tempo aí até resolver o problema na justiça e destravarem todos os bens financeiros dele no Brasil. Perceba que o problema jurídico no Brasil não afeta o problema aqui nos Estados Unidos. O sistema bancário é outro. E uma ordem judicial no Brasil não trava agora. Se a pessoa está realmente cometendo algo que é interesse nacional dos Estados Unidos, fechar as contas bancárias dos Estados Unidos também, primeiramente, eu acho que ninguém aqui nessa ligação estaria trabalhando com uma pessoa desse cunho, mas, em segundo lugar, sim, o FBI pode trabalhar junto com as agências bancárias e o sistema financeiro bancário americano e fechar essa conta. Mas até aí, realmente, eu acho que não é o espaço que ninguém aqui trilha, né? Mas é uma aplicação muito prática do benefício de você ter dinheiro fora. E aí, vamos lá, o que pode ser investido? Obviamente, mercado de ações, né? O mercado financeiro, renda fixa aqui nos Estados Unidos, já vou comentar um pouquinho a respeito disso, e ativos reais. E nós, aqui na Proxy, podemos fazer assessoria para o cliente ter um assessor fiduciário para ajudar a fazer esses investimentos em qualquer âmbito aqui nos Estados Unidos ou fora do Brasil, né? Temos clientes que estão migrando ou migraram para Portugal, por exemplo. Nós criamos o planejamento financeiro para a família ter dinheiro em moeda forte, dólar, euro, por aí afora, para a família poder ir daqui a alguns anos, né? Então, vai acumulando dinheiro em moeda forte, chega na determinada época, olha, agora nós vamos para Portugal, metade, um terço, dois terços, 90% do patrimônio já está em moeda forte. E você não fica refém daquela história, de duas histórias que eu vou contar. Uma é de um menino de 18 anos que veio para cá, fez 19, começou a faculdade, teve que voltar para o Brasil. A família não fez um bom planejamento em moeda forte, o real disparou, a família falou assim, chegar a 4,50 tá bom, 4, até beirando os 5 a gente ainda aguenta. Foi para 6, né? E eles não aguentaram e não tinham planejamento, não tinha moeda forte. Pagar 6-1 para manter o Juninho aqui nos Estados Unidos não dava mais e ele teve que abandonar o sonho dele estudar, pelo menos temporariamente, estudar nos Estados Unidos. A outra família saiu dos Estados Unidos, já tinha migrado, vindo para cá com os filhos, estava aqui recebendo honorários, né, e distribuições de capital das suas empresas do Brasil para pagar as contas aqui nos Estados Unidos e não aguentou, né, a alta do dólar no Brasil e teve que voltar. Usando, e assim, olha, mas vocês falam de ações, falam de mercado financeiro, é muito risco. A renda fixa hoje aqui nos Estados Unidos, com uma segurança quase igual a uma Selic, que é um título soberano, a gente consegue quase o dobro de retorno hoje aqui. Então, assim, para nós a conversa não é quanto é que rende esse fundo aí que vocês estão vendendo. Não estão vendendo fundo, nós estamos vendendo assessoria profissional para casar a necessidade, o objetivo do cliente com o investimento que o cliente venha a fazer. É muito simples. E temos o mercado inteiro aqui nos Estados Unidos. E esse mercado, que tamanho que ele tem? Um exemplo rápido, 5 empresas do mercado financeiro americano. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google e Microsoft. Essas 5 empresas estão aqui, ó. Isso aqui é de dezembro do ano passado, tá, gente? Então, nesses 2 meses, isso já mudou. Ficou maior essa coluna aqui, inclusive. Essas 5 empresas só são maiores do que a Bolsa inteira de Xangai. São maiores do que a Bolsa inteira. Todas as ações juntas de Hong Kong, Euronext e por aí afora. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar com isso. Brasil, o estudo que a gente olhou aqui, o Brasil nem aparecia nessa lista aqui. A Bolsa do Brasil é grande, aqueles que conhecem um pouco de Bolsa aí, mas envolve commodities.
e você não é um investimento a longo prazo. Você não consegue comprar trigo e deixar lá o dinheiro, ou milho e deixar o dinheiro na soja. É um contrato futuro, então você tem que ficar sempre reinvestindo. O mercado de equities, né? O mercado de ações, é uma compra só e deixa o dinheiro crescer. Essas 5 ações, maiores do que muita bolsa aí ao redor do mundo. Renda fixa, 100 trilhões de dólares estima-se, porque não é dívida, né? O mercado de dívida não é um mercado perfeito. Então, estima-se que há 100 trilhões de dólares de dívida ao redor do mundo, dos quais Estados Unidos representa 31%. Tá? Desses 31 trilhões de dólares, 21 trilhões é do governo americano, né? Então, assim, a solidez e os outros 10 trilhões é corporativo, empresas, Apple, Tesla, né, Microsoft, toda essa dívida desse pessoal aí, fora daí as dívidas de outros países que são emitidos e transitam nos Estados Unidos. É isso que a gente traz para o cliente. Não é mais assim, olha, vou mandar um dinheiro para os Estados Unidos, vamos comprar a ação da Petrobras lá? Por quê? Né? Para quê atribuir risco Brasil ao dinheiro que você tirou do Brasil? Por causa do risco Brasil, né? Agora você tem um assessor que pode daí fazer essa ponte e te mostrar dentro do cenário global que mais há para se investir, né? E aí, como que a gente faz esse processo? Fazemos processo aí de modo customizado. Existe o investidor agressivo, que dentro de um questionário de tolerância a risco, vai cair aqui. Existe o moderadamente agressivo, até o conservador, e existe o ultraconservador, né? Que coloca aí o colete salva-vidas antes de entrar no avião até, né? Nós atendemos... Oi? Brian, deixa eu contar para o pessoal o meu caso particular, que eu Por tive essa favor. experiência. Eu falei assim, eu peguei um dinheiro, quem me conhece sabe que há muito tempo eu vou para Orlando ou seja, eu tenho gastos em dólar. Então, eu resolvi fazer esse caminho aí. Aí eu falei assim para o Brian, coloca o dinheiro aí, aplica aí para mim. Eu sou mais conservador, aplica aí para mim. Aí ele falou assim, não é assim que funciona. A gente tem que fazer uma entrevista. Falei, pô, mas que saco, tem que fazer entrevista? Tem que fazer entrevista, porque ele segue as regras lá, o protocolo todinho. Aí, na entrevista, ele descobriu que eu não sou conservador, né? E fez uma composição de carteira para mim diferente da que eu estava imaginando e que hoje, para mim, está sendo extremamente bem sucedido. Então, assim, eles têm um rigor metodológico muito grande, porque se ele não fizer isso, ele perde a licença dele, né? É simples assim. Exatamente, exatamente. Muito, muito bom parênteses, né? Porque é algo assim que a gente aprende em todos os módulos aí de treinamento de vendas, né? Não fale de coisas negativas, não fale de ir para a prisão, né? Mas eu acho que é um tema muito necessário, né? Porque assim, aonde que eu tô mandando dinheiro para quem, né? Vou mandar o dinheiro para a conta do Brian? Jamais. De novo, eu perco a licença e passível de ir para a prisão se eu receber dinheiro de cliente. Então, por favor, eu tenho 3 filhos, gente, né? Eu quero ver eles crescer fora do xadrez. A outra coisa é assim, como que esse sistema de compliance funciona? E é justamente isso que nós estamos falando. Você tem, às vezes, uma ideia de investimento por causa da sua bagagem cultural, né? Então, o brasileiro, por natureza, ele gosta de renda fixa. A pergunta que a gente mais recebe, Mário e eu, quanto é que rende isso aí? E a gente fala, vai de 3% ao ano a 80%. O que você prefere? Opa, vou no 80%. Então, você tem perfil agressivo. Vamos ver se você tem mesmo, né? E assim, é uma conversa um pouquinho mais, uma conversa mais elevada, mais sofisticada do que a gente está acostumado no Brasil, porque no Brasil, é, 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 a evolução dos mercados financeiros está chegando no Brasil. O XP está fazendo um trabalho fantástico em democratizar, em abrir os olhos de que realmente há outras coisas, né? Nós agora nosso intuito é abrir os olhos dos seus clientes, de vocês, para que há um mundo fora do Brasil acessível, né? Não é bicho de 7 cabeças, mas que a seriedade do mercado prediz isso. Nós temos que customizar a oferta para cada cliente.
E não só, assim, daí eu vou pedir para o Mário entrar nessa questão tributária, né, como é que funciona aqui, de sucessão, mas aí, só para concluir o ponto do conservador o brasileiro, por falta de opção de investimento, ele pensa em termos de renda fixa, quanto é que rende por mês ainda, né? Aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala alguma coisa, a gente sempre trata anualmente, né? Porque você quer dar um espaço, um mês é um tempo curtíssimo, não é nem curto prazo aqui. Um mês é irrelevante aqui no mercado financeiro. E para o advisor, se uma pessoa vem para mim e fala assim, ó, estou com 100 mil, quero investir, beleza, qual que é o seu horizonte de tempo? Não, mês que vem eu vou precisar de volta do dinheiro. Não, mano, não posso, não há nada que eu possa fazer que valha o seu tempo de mandar esse dinheiro para cá. E assim, o brasileiro está acostumado a olhar nas coisas numa janela de curtíssimo prazo por causa do caos, por causa da variedade, da variabilidade do mercado brasileiro, né? Voltando 30 anos do tempo, nós tivemos o confisco da poupança, né? Então, assim, você vê de uma história escabrosa que agora temos outras opções. O mercado financeiro é integrado agora. É possível você investir de maneira fácil. Mário, você quer passar rapidamente os pormenores aqui? Que a gente Sim, abre para claro. perguntas? Bom, só para entrar nessa parte tributária, né, em relação à reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos. Então, por conta disso, os brasileiros, né, que investem nos Estados Unidos não são bitributados, tá? Então, existe uma lei muito bem clara em relação a isso. O que a gente paga de imposto nos Estados Unidos é compensado no Brasil, né? Caso seja maior ou menor, o que prevalece é sempre o maior imposto. Então, por exemplo, para ganhos de capital, não há tributação nos Estados Unidos, tá? Em relação a juros de dividendos, sim, há tributação. E a gente vai para a próxima página, Brian, por gentileza. Isso, obrigado. Então, aqui a gente tem 0% de imposto sobre ganho de capital nos Estados Unidos, tá? E em relação a juros de dividendos, essa tabela é uma tabela flat, ou seja, ela é retida 30% na fonte nos juros de dividendos que o investidor brasileiro tenha nos Estados Unidos. Porém, ela passa por um processo no período de pagamento de imposto nos Estados Unidos, onde você pode recuperar o capital. De que maneira? Existe uma alíquota, né, crescente nos Estados Unidos que vai desde os 10% até 37%. Então, dependendo do montante que esses juros de dividendos chegar, ele pode ser, de repente, 10, 20, 15, enfim, a porcentagem. E aí, essa diferença você pode entrar com recuperação. Lembrando bem que esses honorários, geralmente, de um contador lá nos Estados Unidos, para essa recuperação para imigrante, varia entre, sei lá, 1.000, 1.500 até 2.500 dólares para pessoa física, para pessoa jurídica até um pouco mais. Então, precisa ver se realmente vale a pena entrar com a recuperação por conta dessa diferença. Se você tiver um volume muito grande, se a carteira for focada em geração de juros e dividendos e for no volume alto, e realmente essa diferença, né, dos 30% perante ao real porcentagem da alíquota vigente, se realmente ultrapassa os 2.000 dólares, mais ou menos, né, de custo que você vai ter com o contador lá nos Estados Unidos. Então, essa informação é muito interessante que a gente pode até ajudar para fazer essa análise em conjunto com o investidor. Agora, se caso a carteira seja foco em ganho de capital e gerar apenas um pequeno dividendo por questão de alguma ação ou outra, não vale a pena entrar na recuperação, tá? Só para passar isso. Pode passar, Brian, por gentileza. Aqui, maravilha, sucessão. Em relação à sucessão, esse é um assunto muito importante que muitos brasileiros não fazem nem ideia que exista isso, que chama um processo chamado probate, que é o processo de inventário nosso aqui brasileiro, tá? Basicamente. E esse processo de inventário, ele é cobrado o ITCMD, né? Então, é como se fosse um ITCMD nos Estados Unidos, e ele pode chegar até 40%, dependendo do volume do capital e dependendo do estado, tá? Acho que Nova York chega até mais de 40%, pode chegar até 50%. Então, como é que funciona nos Estados Unidos?
inclusive só um parênteses aqui, muitos clientes compram casa ou apartamento e colocam abaixo de uma LLC achando que está protegido. Uma LLC, para quem não sabe, é uma empresa como se fosse uma limitada simples nos Estados Unidos, tá? E essa empresa ela não protege perante a sucessão, porque ela entende que o brasileiro dono dessa LLC é uma entidade estrangeira, tá? Então, essa LLC ela tem uma transparência 100%. Então, quem está por trás da LLC é uma pessoa física, né? No caso, é um estrangeiro. Então, ela vai direto para o processo de inventário. Neste caso, existe uma isenção de até $60 mil, tá? E após os $60 mil, ele incide, é uma base de cálculo para a incidência do imposto. Então, aqui a gente colocou um exemplo aqui, um brasileiro não residente nos Estados Unidos tem $100 mil numa conta física, né, de investimento junto, por exemplo, com a Proxy. No caso do falecimento do indivíduo, né, do titular, os beneficiários, os herdeiros, no processo de probate, a transferência dos ativos para os herdeiros, a base de cálculo vai ser $40 mil, ou seja, 60 isento, né? 40 é a base de cálculo, incidência de 24%. Por que 24%? Até $1 milhão ele incide em 24%, após $1 milhão ele vai para 40%, tá? Então, $9.600 é o real, a taxa, vamos dizer assim, de transferência desses ativos. Ou seja, o ativo de $100 mil ele passa para $90.400 para os herdeiros, tá? Então, quais são as estratégias, Mário, então, que a gente tem para evitar esse tipo de inventário, por exemplo? Aqui a gente tem 3 opções, tá? A primeira opção é seguro. Então, por exemplo, o seguro de vida nos Estados Unidos, quando o titular falece, passa para os herdeiros com isenção de imposto. Então, você pode trazer para o Brasil, você pode deixar nos Estados Unidos, fazer o que você bem entender, ele não incide nenhum tipo de imposto. Então, o que muita gente faz eu já tenho uma casa, por exemplo, comprada no meu nome, pessoa física, numa LLC, mas eu vou fazer um seguro no paralelo, que caso eu morra, né, eu faleça, eu passo para os herdeiros esse seguro, né, de vida, e eles vão lá e pagam essa transferência do ativo. E esse seguro de vida está atrelado a uma moeda forte, a mesma do ativo. Então, isso é um ponto interessante também, porque, não, mas eu tenho seguro de vida no Brasil. De repente, daqui 20 anos, dando um exemplo aqui, tá? Vamos supor que a moeda esteja 10-1, né? Talvez o que você teve de seguro de vida no Brasil em reais não cubra 100% essa taxa de transferência do ativo. Então, por conta disso, a gente aconselha sempre que o seguro de vida seja feito nos Estados Unidos para se atrelar a uma moeda forte, a moeda do mesmo ativo. Então, existe o seguro a termo ou permanente, o que mais é feito nos Estados Unidos é o a termo, principalmente por conta do objetivo em si, que é somente o seguro sobre a morte, tá? Não tem outros resgatável, investimento, etc. A outra estratégia que a gente usa como possibilidade é uma arquitetura offshore, ou seja, uma empresa aberta no Caribe, BVI, Virgens Britânicas ou Caimã, outra jurisdição, a Ilha de Man, enfim, que aí a entidade estrangeira, offshore, ela é dona do ativo nos Estados Unidos. Então, por este caminho, ela se protege perante um processo de inventário nos Estados Unidos. Tá? Essa é uma estratégia interessante. Porém, ela tem um custo entre $2 a $3 mil de custo anual. Esse custo anual o primeiro ano é a abertura e os demais anos são manutenção que o contador local tem, que o agente local tem para manter o registro, manter a empresa aberta, etc, etc. O que compensa abrir uma arquitetura offshore? Dependendo do volume, né? Então, a gente costuma falar que um volume a partir de $300 mil acaba compensando mais uma estrutura offshore, até por questão do custo, né? A gente tem, se for $3 mil, a gente está falando de 1% no ano aí de custo para manter ela aberta. A outra estrutura que a gente pode usar é um trust, né? Não é reconhecido no Brasil, mas é uma outra estrutura com diversas camadas de proteção para inventário, para proteção
de beneficiários, uma proteção de donos mesmo da instituição, né, com o próprio trustee, que é são entidades abaixo do trust, enfim, mas ele não é reconhecido no Brasil, mas nada muda. Você pode muito bem criar essa solução, essa estratégia, essa estrutura lá fora, quando você tem muitos ativos e muitas empresas, e enfim, aí compensa mais, porque o custo dela é muito alto, né? A gente está falando de em torno de 10 a 15 mil dólares no ano para manter uma estrutura, um trust aberto, né, e a manutenção. Então, realmente é uma análise que a gente faz perante ao cliente, a gente não executa propriamente a estrutura offshore, nós temos parceiros que fazem isso, porém a gente analisa junto com o cliente qual que é a melhor diretriz para ele encaminhar, tá? Baseado no que ele realmente, na situação financeira, patrimonial que ele tenha. Maravilha. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente tem apresentado, algum assunto específico sobre o fluxo? Eu acho interessante até para falar um pouco, até antes de vocês, podem mandar as perguntas, mas é até interessante a gente falar do banco de custódia que a gente usa, né? Vários bancos de custódia, mas em específico um deles, que é a Interactive Brokers. A gente gosta muito de usar esse banco de custódia, porque primeiro, ele não tem custo para o cliente, tá? Charlie Schwab, por exemplo, a gente consegue usar, TD, uma série de corretoras, porém, existem prós e contras, né? Os pontos negativos aí, os contras de outras instituições, são os custos. Então, muitas instituições têm custo de abertura de conta, manutenção de conta, existem ticket mínimos, ou seja, por exemplo, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, enfim, existem ticket mínimos altos, aí de 500, 1 milhão, 2, 5, 10 milhões de dólares para você abrir uma conta e ter uma carteira ali, né, poder passar acesso discricionário, o poder discricionário para a proxy montar uma carteira. E muitas corretoras não permitem que um financial advisor independente entre dentro da corretora para criar carteira administrada para um cliente. Eles ficam engessados com financial advisors próprios. Então, existem esses detalhezinhos que na hora do dia a dia realmente isso conta. Então, a Interactive Brokers ela não tem custo, manutenção nem abertura de conta. Ela é um banco de custódia muito simples e fácil. A conta é aberta em 24 horas para pessoa física, pessoa jurídica offshore pode demorar um pouquinho mais por conta do compliance, mas não é nada muito complicado também. Existe um outro ponto que ela está para lançar entre o primeiro e o segundo trimestre, agora um cartão de débito. Esse cartão de débito vai poder, uma bandeira Mastercard, ele vai poder ser usado tanto no Brasil quanto no exterior, e o custo por transação é zero, o que é muito interessante para quem, por exemplo, viaja muito. Então, muito provavelmente vocês vão ter clientes que viajam muito por congresso, se for médico, ou convenção, se for outro tipo de segmento, ou até mesmo para passeio, para turismo. No cartão de crédito internacional, a gente tem um custo aí entre 8% a 10% por transação, incluindo IOF, taxa de banco, spread de câmbio, etc. E esse cartão vai ser muito interessante para realmente reduzir esse gasto que o cliente tem. E para abrir a conta é muito simples e fácil, a gente consegue abrir com CPF, bem tranquilo mesmo, a gente abre através do Zoom, esse aplicativo que a gente está usando, essa ferramenta, então o cliente espelha a tela, a gente vai orientando e vai abrindo a conta com facilidade. Tem uma pergunta aqui, deixa eu até aproveitar aqui, Brian, para responder. Qual que é o valor mínimo para investimentos no mercado de capital americano e quais custos de manutenção? Bom, vou só enfatizar aqui, não tem custo, não tem mínimo, tá? Depende muito da instituição. Então, a Interactive Brokers, no qual a gente usa, que é o banco de custódia, não existe mínimo, tá? Então, esse ponto já está, por esse banco de custódia, já está resolvido. E eles não têm manutenção, né, custo de manutenção nem abertura de conta. Então, não tem custo para o cliente, tá? Então, mas só para complementar a pergunta, Anuel, a proxy tem ticket mínimo? Não, nós não temos ticket mínimos. Por que a gente não tem ticket mínimo? Por diversos motivos. Primeiro, porque o brasileiro não está muito acostumado nesse modelo de gestão, né?
Então, é um cenário, é uma posição muito desconhecida, um tanto quanto para algumas pessoas no Brasil. Embora no Brasil tenham gestores também, muitos gestores por sinal, mas não é muito comum, né, o mercado entrar nessa parte de gestão, né, de gestores. Então, por conta disso, existe um outro ponto também, que é o cenário americano. Muitos investidores não fazem a mínima ideia como funciona o mercado americano. Então, para a gente dar essa oportunidade para esses tipos de clientes, né, para conhecer, se familiarizar um pouco mais no mercado, às vezes até por muito receio, a gente acaba aceitando tickets menores, né, valores menores para começar. Mas é claro que valores muito pequenos, por exemplo, $1.000, $2.000, $3.000, é algo que, para o cliente mensurar isso, né, obviamente o resultado vai ser proporcional ao montante que ele colocar para investir. Então, a gente costuma colocar um valor interessante para o cliente em torno de uns $20.000 para ele começar, né? Mas é claro que é muito pontual isso. Então, por exemplo, vocês podem falar para a gente, Brian, Mário, tem um cliente que muito potencial, tem um cliente que a gente consegue ajudar ele em vários fatores, ele tem um capital interessante, mas ele gostaria de começar com 5, com $10.000, tá? E isso é possível a gente começar e a gente vai, ao longo do tempo, conseguindo passar mais confiança, conseguindo passar mais conteúdo, mais informação para esse cliente, para ele ficar mais confortável e começar a mandar mais capital. E, de novo, por a gente ser fiduciário, jamais a gente iria entrar numa conversa com o cliente e falar, olha, mande tudo que você tenha no Brasil para os Estados Unidos. Se o desejo, o objetivo dele seja manter, né, a estrutura brasileira, os seus negócios, a moradia no Brasil, não faz nenhum sentido a gente trazer 100% do capital para os Estados Unidos. Isso é um ato até irresponsável da nossa parte. A gente está exposto a tomar uma multa pela SEC por conta disso. Então, a gente costuma trabalhar um pouco com a média de acordo com estudos das maiores gestoras do mundo, que é a BlackRock, Vanguard, inclusive a PIMCO fez um estudo semelhante, JP Morgan, que é aconselhável a investidores no geral diversificar em torno de 30% do seu patrimônio no exterior. O que significa no exterior? Fora do local onde você reside, né? Isso para o cenário global. Cenário emergente pode até ser um pouco mais, por conta da situação país, risco país, instabilidade, uma série de coisas. Mas então é só para responder a pergunta, Manuel, se você tiver mais alguma pergunta em relação a essa a resposta que eu te dei, pode fazer aqui novamente, tá? Sim, exatamente, complementando. Roberto, você quer comentar alguma coisa? É que algumas pessoas entraram após aquela fala inicial nossa. O nosso objetivo aqui é ajudar os clientes de vocês a ter maiores possibilidades de terem maior possibilidade de investimento fora do Brasil. Mas o que está por trás desse objetivo? É levar mais valor para a sua marca, levar mais oportunidade de relacionamento e captação de clientes que tenham um potencial de geração de negócios para vocês relevante e fidelizar esses clientes. Então, assim, a Prox é um primeiro contato de vocês com a internacionalização do escritório de contabilidade de vocês, mas também, nós falamos no começo, eu vou repetir aqui porque algumas pessoas entraram depois, a gente está estruturando uma parceria com um escritório de contabilidade nos Estados Unidos, em Orlando, para fazer a quarteirização do serviço para vocês, ou seja, vocês teriam uma unidade lá da MAPA, da SKZ, da Confiare, o Adão, esqueci, do escritório do Adão, né? Esqueci o nome dele, perdão, viu, Adão? O nome do seu escritório, mas teria uma unidade do seu escritório lá nos Estados Unidos para fazer essas operações e vocês cobrariam isso dos clientes de vocês. Esse segundo passo, né, de ter o serviço prestado fora do Brasil por parte dos seus escritórios, a gente vai conversar depois num outro momento. Hoje aqui é um início de conversa para vocês despertarem nos atuais clientes uma oferta de novos serviços, de novos valores, e também
para aqueles clientes, para aqueles prospects, né, para aqueles futuros clientes que vocês estão mapeando já há muito tempo, vocês vão ter assunto para conversar com eles, que não seja só a questão trivial do dia a dia, né? Bom, era isso que eu queria Perfeito, lembrar. perfeito, obrigado. Eu estou recebemos aí o contato, viu, Marcelo? Vamos entrar em sequência na conversa com você. Só para passar também como é que funciona isso aqui, né? Porque às vezes a pessoa fica meio acanhada, fala, nossa, mas eu não quero você venha, não quero comprar nada, não quero que vocês vendam vender nada, né? Aí isso entra o diferencial proxy, né? Então, como a gente não trabalha para um banco, não trabalhamos para um fundo, não trabalhamos para nenhuma instituição financeira, nós temos a habilidade de criar o processo o customer journey, né? A jornada do cliente que nós quisermos, né? Então, baseado nisso que nós desenhamos exatamente um processo extremamente consultivo, e o Mário aludiu a isso diversas vezes, que nós conhecemos a mentalidade da pessoa com qual a gente está conversando. Nós temos clientes, gente, em Hong Kong, África do Sul, Senegal, Chile, esses dias México, República Dominicana. Então, a gente entende essa visão global, a gente entende que não é normal você ter uma conta de investimentos do outro lado do mundo. E, por isso, temos um processo extremamente consultivo, onde a gente conversa, depois a gente define, também por essa questão fiduciária, né, de ordem regulatória, né, nós definimos, assim, junto ao cliente, qual é o seu patrimônio hoje e qual é o seu objetivo. Isso tem que ser documentado, porque senão é problema para nós. E aí, só depois de uma conversa interna e mais uma conversa com o cliente, é que a gente vai apresentar uma solução, né? E realmente não importa que tamanho de carteira e tudo mais, porque nós estamos aqui para democratizar o acesso a investimentos internacionais. Porque, de novo, a Interactive Brokers, esse banco de custódia, que é muito bom para estrangeiros, eles não cobram o mínimo. Então, assim, por que a gente agora vai onerar o processo? Falar assim, não, a gente só conversa com gente acima de 500 mil. Isso já existe no mercado. E não está atendendo a demanda. As pessoas querem começar com menos, ou elas têm outras necessidades, né? E a gente vendo isso, vendo a necessidade do cliente, da pessoa, é que daí construímos a nossa oferta de serviço, que é basicamente o que a consultoria, o coaching do Roberto, né? Para os escritórios aí, o ticket mínimo, o lifetime value do cliente, todas essas métricas a gente coloca em prática aqui também, e vendo essa necessidade, as pessoas querem ter dinheiro fora, elas querem dormir bem à noite sabendo que tem um dinheiro fora, só que ao invés de ser corretora, vamos abrir conta, abre conta, e o que eu faço com o dinheiro quando chega lá? Eu sei lá, compra o que você quiser. Aí a gente vem esse adicional, esse serviço fiduciário para investir de maneira que faz sentido. Eu acho que, não sei se a gente já vai caminhando aí para as palavras finais, né? De novo, estamos gravando, podemos disponibilizar para quem quiser o vídeo da conversa, tiver alguma dúvida ou quiser repassar para alguém. E estaremos fazendo mais conversas, mais mesas redondas como essa, né, Roberto? O que você acha? Sem dúvida, eu acho que vale a pena cada um de vocês aí buscar uma conversa com o Mário, com o Brian, individual, para vocês fazerem um planejamento para os clientes atuais, para a captação de novos clientes, para iniciar essa jornada de internacionalização dos serviços de vocês, né? E aos poucos a gente vai colocando algumas outras novidades, como eu disse aí, que é a parceria lá com a Carol. Muito bem. Exatamente. Quem tiver dúvida, nós vamos estar passando o e-mail aí. Obrigado pela presença, obrigado pelo interesse, gente. É apenas o começo de uma caminhada, que nem tudo que a gente falou aqui. Não temos pressa, nós somos péssimos vendedores, nós somos muito bons advisors.
ao pé da letra conselheiro, a tradução de advisor, e nada nos dará mais prazer do que começar a conversa. E realmente a visão assim que o Roberto nos ajudou a entender falou assim, olha, isso aqui é uma excelente ferramenta para escritórios de contabilidade poderem atrair clientes, ser um lead magnet, né? Atrair novos clientes, atrair o cliente vem, fica satisfeito, fica interessado, ele vai trazer outros clientes junto com ele, que é a ferramenta mais poderosa até hoje, o boca a boca, ainda mesmo nesse mundo digital que nós vivemos, né? Tanta propaganda e tal, é, a ferramenta mais eficaz é o seu cliente falar para outro e falar assim, não, vai lá com o escritório deles, porque é lá que eu tenho bom serviço, e eles até estão trazendo coisas, novidades, assim, esse mercado de investimentos está muito aquecido, né? As pessoas têm muitas dúvidas, têm muita vontade e muito receio, e deveriam, né? É um assunto desconhecido, e agora vocês, como assessores, podem trazer solução para eles. E até para complementar, né, Brian, a gente viu um movimento aí no bem da pandemia que ajudou muito essa tendência da diversificação. Primeiro por conta do dólar em si, né, da desvalorização do real perante ao dólar, e a gente tem visto mais de perto aí essa questão da instabilidade política, econômica que a gente tem no Brasil, infelizmente, né? A gente torce para que o Brasil se fortaleça, que o real se valorize, mas são sintomas que a gente vê, né? E baseado nos históricos e baseado no presente, a gente vê um movimento, uma tendência muito grande dos brasileiros começarem a diversificar um pouco mais o capital, né? Não tirar 100%, mas diversificar uma parte do capital, justamente por conta da proteção. Primeiro, uma proteção em relação à busca de novas oportunidades de investimentos. Segundo, pela mitigação de riscos. E aí, por último, não menos importante, a questão cambial, né? E a gente, nos últimos 20 anos, 26 anos, a gente teve uma perda do poder de compra perante ao acúmulo de inflação num total de 84% na moeda real contra 44% na moeda dólar. Então, esse é um ponto muito interessante que faz com que a gente tenha que pensar onde um país, né, com uma inflação mais controlada pode trazer benefícios da perda do poder de compra da moeda, sem contar aí o câmbio, né, que a gente está falando de 1 para 1 desde 99, agora 2020, né, basicamente 20 anos. E aí quem não me garante que daqui 20 anos a gente chega aí em 10 para 1, né? Então, realmente é muito difícil, é triste, mas é uma realidade. A gente trabalha com fundamentos e com análises e tem projeções aí em relação à inflação, em relação à instabilidade, em relação a dificuldades que o Brasil está tendo e vai ter nos próximos anos. Essa projeção se fortalece cada vez mais. Então, essa tendência de diversificação vai vir e vai vir forte. A gente viu esse movimento muito forte na pandemia. E só um outro dado, só para finalizar aqui, dos investidores brasileiros que investem no mercado de capitais, apenas 2 a 3% investem no exterior, né? Então, a gente vê um espaço muito grande para as pessoas buscarem novas oportunidades aí no exterior. E aí essa oportunidade que a gente está realmente trazendo para vocês aí, a poderem levar mais soluções para os clientes de vocês e a gente poder agregar valor aí para eles em conjunto, tá? E, de novo, a gente está à disposição, a gente pode marcar aí no privado com cada um de vocês para falar um pouco mais do approach com o cliente, dos processos, etc. E nos próximos dias a gente pode marcar aí 1 a 1 para a gente falar. E, de novo, Roberto, queria agradecer pela oportunidade de falar com o pessoal, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que nos assistiu. Espero que a gente não tenha se estendido muito aí. A gente gosta de falar, né, Brian? Mas espero que seja um conteúdo de bom proveito para vocês. A gente está à disposição. Obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Obrigado. Deus, abraço. Boa noite para todos. Tchau, tchau.